Segue em frente, pode confiar. Quem confia em Deus, Faz sua parte, Deus vai ajudar. quem confia em Deus, Segue em frente sem desesperar. quem confia em Deus, Faz sua parte, Deus vai ajudar. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, vou ouvir do céu, vou cuidar de você e sua terra vou sarar. Quem confia em Deus, quem confia em Deus, segue em frente, pode confiar. quem confia em Deus, Faz sua parte, Deus vai ajudar. quem confia em Deus, Não precisa desespero, esse vírus vai morrer e corona vai voltar a ser marca de chuveiro. quem confia em Deus, Segue em frente, pode confiar. quem confia em Deus, Faz sua parte, Deus vai ajudar. quem confia em Deus, Segue em frente sem desesperar. quem confia em Deus, Faz sua parte, Deus vai ajudar. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, vou ouvir do céu, vou cuidar de você e sua terra vou sarar. Quem confia em Deus, quem confia em Deus, segue em frente, pode confiar. quem confia em Deus, Faz sua parte, Deus vai ajudar. quem confia em Deus, Não precisa desespero, esse vírus vai morrer e corona vai voltar a ser marca de chuveiro. E corona vai voltar a ser marca de chuveiro. E corona vai voltar a ser marca de chuveiro. Não foi eu que inventei, tá na Bíblia. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha presença, olha, os sinais seguirão se creem, mas os incrédulos vão se dar mal. Mas quem acredita, a vitória tá bem ali. Ô, gente, nós estamos voltando desse clipe maravilhoso aí, quem confia em Deus, né? Quem confia em Deus, segue em frente, pode confiar. Quem confia em Deus, não precisa se preocupar. Quem confia em Deus não precisa desespero. Esse vírus vai morrer e corona vai voltar a ser marca de chuveiro. Ó, nós estamos aqui com o doutor Anthony Wang, né, doutora Luciene, e nós falando sobre esse momento. E aí é o seguinte, você está entrando ao vivo comigo aqui no programa Visão da Vida. E é o seguinte, tem um ponto onde ele começou a falar uma coisa importante que eu resolvi aqui dentro do programa fazer uma live. Eu estou dentro do programa, ele está aqui, ó. Tá bem? E a doutora Luciene está aqui. Então é o seguinte, é um ponto muito importante sobre essa mentirada toda do pico e tal. Eu falei, ó, eu vou fazer uma live aqui dentro do programa. Ó, vê que eu tô no estúdio, ó. Tá vendo? Ó o telhado, ó. Tá vendo? Ó, eu vou levantar, hein? Ó, câmeras, ó. Eu tô no estúdio, hein? Ó. Dá uma risada aí, então. Ó, brincadeira. Bora, dá uma risada, por favor. Não, eu quero você rindo aqui, ó. Ó, gente, eu tô no programa. Doutor, eu vou mudar a posição da minha cadeira aqui. Produção, eu vou tirar a cadeira daqui, hein? Vou ficar aqui. Agora, doutor, começa dali. Doutor Luciano, se for interagir, é só me chamar aqui. Tá bom. É tão importante. Não, bote sua cadeira aqui. Alguém ajuda ela aqui. Então, nós vamos mostrar aqui exatamente a evolução dos casos no Brasil, certo? Sobre os novos casos diários no Brasil. Então, nós vamos ver aqui que tem um pico, que normalmente, que era esperado para a semana, perto da Semana Santa. E aí, o que aconteceu? Por causa da quarentena, houve um pequeno empurro disso para frente. Então, na realidade, o pico acabou sendo aqui no dia 16, 17 de abril, aqui nessa semana. O que acontece? Mas olha, claramente, evidentemente, há uma queda depois disso. Então, copiando essa mesma curva que nós temos para a Alemanha, o que aconteceu 2 semanas antes, eles tiveram essa mesma curva, subia, descia, aí quando chegou ao pico máximo, que foi justamente 3.348 casos no único dia, na Alemanha? Casos... Na Alemanha. Não, isso é no Brasil. Então, mas copiando o que ia ter na Alemanha. Na Alemanha, o pico foi 20 e tantos mil casos num único dia. O que aconteceu? Eles tiveram justamente essa subida e descida, um pico máximo, e aí depois disso, uma descida, tá certo? Eu lembro que a Alemanha foi o único país
um dos únicos países na Europa que não fez quarentena dura, tá certo? A Alemanha não fez quarentena dura. Não fez quarentena dura, ele fez distanciamento social, as pessoas podiam continuar saindo, claro, com certas restrições, como nós sempre falamos. Agora, você pegar o próximo, que é justamente o de óbitos, ele paralelo também é a mesma coisa, sobe. Então, aquela história que nós vamos ter o mais pico fortíssimo lá para maio, eu acho que vai ser meio difícil, né? A menos que seja algum artífice, porque nós estamos subindo aqui e aí, olha aqui, a tentativa de descer. Você vê que esse tipo de pico não tem outro igual. Então, parece ser justamente uma descida realmente consistente e para baixo. Quantos mortos houve na Itália? Na Itália teve mais ou menos, olha, teve até agora 190 mil doentes, 40 mil mortos aproximadamente. 40 mil mortes. Exatamente. Aqui no Brasil, 2.800 e 25 mil pessoas curadas. 25 mil pessoas curadas e 2.800, chegando a 2.800 pessoas mortas. Só em São Paulo, o governador dizia que nós teríamos quantas mortes em São Paulo? Bom, hoje li jornal, realmente um número assustador. O governador disse que até o dia 3 de maio, São Paulo ia ter 3.200 mortos. Agora, hoje, nós temos 1.023 óbitos até a data de hoje. Ou seja, nos próximos 10 dias, alguém vai ter que produzir 2.177 mortos nos próximos 10 dias. Ou seja, 217 óbitos por dia até o dia 3 de maio. Eu não sei onde ele conseguiu produzir, a menos que esteja alguma catástrofe, talvez um terremoto, um tsunami dentro do estado de São Paulo, que consiga produzir 2.177 óbitos nos próximos 10 dias. Mas são números absolutamente menores do que os números produzidos pelo tráfico de drogas, doutor. Esse processo intimidatório, esse pânico, esse processo intimidatório, né? E a gente dizia, uma coisa desmistificada aqui pelo doutor Wong e pela doutora Luciane, é a questão dos idosos, por exemplo. Que não é porque o cara está na terceira idade que ele pegou a gripezinha dele, ele vai morrer. Né? Na verdade, assim, a gente sabe que a gente tem falado muito de comorbidade, né? Então, assim, as pessoas, né, principalmente os idosos, que têm doenças relacionadas... A comorbidade é isso, né? Doenças relacionadas. É uma doença que, por exemplo, uma doença diabetes. Diabetes é uma comorbidade. Tem hepatite, está na terceira idade. Então, são doenças, principalmente quem é mais acometido, alguém que tem problema com a célula sanguínea. Por quê? Ela vai ter dificuldade da troca de oxigênio e gás carbônico, né? Então, a pessoa que já tem essa dificuldade, ela não respira igual, ela não tem essa troca, né? Então, tem uma dificuldade de circulação, tem uma dificuldade de trocas gasosas. E o que acontece? Quando a pessoa pega uma doença que vai atacar essa célula sanguínea, ela vai ter menos ainda capacidade respiratória, menos capacidade ainda de nutrição dos órgãos, menos capacidade de geral. Então, se ela está com imunidade baixa, se ela está com já essa comorbidade, né? Então, ela vai ter uns efeitos piores, os efeitos mais graves da doença, a manifestação mais grave da doença, né? Eu estou ficando para fora da tela. Não, tá ficando porque eu estou aqui, eu não estou vendo, né? Eu estou me vendo. Aqui é melhor, né? Aí é melhor. É melhor, né? Então, o que a gente estava conversando com o Dr. Wong é isso, assim, por que a relação com as crianças, né? As crianças, elas estão com a imunidade a todo vapor, né, Dr. Wong? Então, vacinas em cima. Elas estão com a imunidade sai do peito para vacina, né? Ou ainda continua no peito e na vacina, né? Exatamente. Então, Deixa, vocês aí, eu resolvi, porque é uma coisa muito importante. Quando o ministro Mandetta estava no ar, né, assim, bem estrelado mesmo, né, pela Folha de São Paulo, bem estrelado mesmo pela Globo, né? Aliás, eu vou pedir à produção, agora eu queria que a produção colocasse para mim, um vídeo. Esse vídeo é o mesmo morto, com duas matérias diferentes por essa televisão que foi feito aí. Por favor, bota no ar isso aí. De um senhor de 60 anos que teve um AVC, estava há dias no hospital esperando para uma UTI. O pior aconteceu. Os últimos 22 dias de vida, seu Severino passou neste hospital em São Paulo. Ele teve um AVC no fim de março. Na semana passada, ele piorou e precisava ir para a UTI. Não tinha vaga. O leito só apareceu ontem à noite. E não deu tempo. Seu Severino chegou a ser transferido, mas morreu logo em seguida.
lá no hospital do Ibamemirim, ele não chegou nem a ir pro quarto, a ter internação, porque ele já saiu da ambulância já em estado grave de emergência. A morte de seu Severino escancarou viver e morrer. Não deu tempo. O seu Severino morreu antes de conseguir um leito de UTI. Ele estava internado com Covid-19 neste hospital municipal em São Paulo, que está com todos os leitos de unidade de terapia intensiva lotados. Em estado grave, ele aguardava uma transferência para outro hospital. A vaga saiu ontem à noite. No hospital do Ibamemirim, ele não chegou nem a ir pro quarto, a ter internação, porque ele já saiu da ambulância já em estado grave de emergência. Então ele morreu, na verdade, na enfermaria do Ibamemirim, seria? Sim. Na região metropolitana, as UTIs estão com 80% dos leitos ocupados. E eu, aqui na minha live, né, para que as pessoas tomem conhecimento, doutor, com relação a esse desespero, o senhor falou de 3 países da Europa que não fizeram essa quarentena burra, né? Exato. Essa quarentena burra. Alemanha, Holanda e Suécia. Quarentena burra. Não fizeram quarentena burra. Não fizeram. Trabalhando. Teve maior número de doentes, mas menor número de mortos. Principalmente a Alemanha. Dá para o senhor falar a questão da Itália, porque a população é velha, então, o frio... a Itália realmente começou muito, agora a Espanha passou, mas começou porque teve um grupo de chineses que vieram para a Itália de volta de férias, porque eles trabalham na Itália, justamente da cidade de Wuhan. Eles disseminaram o vírus entre a pessoa da Lombardia, né, Gênova, essa região. E o que aconteceu? Aí ele pegou uma população de idosos, porque lembra que a Itália é o segundo país mais idoso do mundo, depois do Japão. E a segunda coisa muito importante, eles estão no meio do inverno rigoroso. E fumantes, né? E fumantes. E com um monte de doenças. E, fumante corre mais risco, doutor? Fumantes e quem usa maconha tem mais, porque reflama o pulmão. A maconha tem mais, doutor? A maconha produz mais lesão pulmonar do que o tabaco, por unidade de cigarro, certo? Agora, a coisa muito importante também é que na Itália do Norte, sempre as casas são muito fechadas, pequenininhas. E a indústria italiana adorar beijar e abraçar as pessoas. Festeiro, então, né? aumentou, assim, a contaminação e pegou um povo realmente de idade avançada que era justamente de alto risco. E aí a morte disparou lá. A Espanha não é muito diferente. A Espanha é um dos países que tem maior população, mais idosa também. Também era muito frio e, por alguma característica, acabou levando a esse número elevado de óbitos. Mas falando o que disse, olha, tem outro. Como é parcial a imprensa jornalística. Aqui, nós vemos aqui, olha, o número de óbitos no Brasil segundo a Rede Globo. Tá vendo? Sobe assim, radicalmente. Assim, nossa, como subiu, né? Que susto, tantos óbitos. Mas aí, se você vê por isso aqui, ele usa uma métrica, um parâmetro muito, muito pequeno. Então, ele aumenta o ângulo da coisa. Quando você usa medidas corretas, o descenso quer dizer, opa, mas o óbito não subiu tanto assim. Ele é gradual. Então, isso é muito importante para as pessoas saberem que quando você tem uma epidemia grande e que vai provocar um problema muito sério, você tem que dobrar pelo menos cada 3 ou 4 dias. Agora, por esse gráfico, onde está dobrado? Onde está triplicando? Entende? Então, na realidade, os números do Brasil são muito menores. Agora, mais importante é a gente pegar esse gráfico aqui embaixo, tá certo? Se você pegar o número de óbitos diários, não está subindo, gente. Está baixando. Aqui, ó. Isso é de dia em março, e aqui, ó, dia 20 de abril. 3 dias atrás. Ou seja, está literalmente baixando. Quer ver mais uma coisa? Mais importante ainda, próximo. O governador de Ordem disse que vai ter 3.200 mortes até dia 3 de maio. Olha o que nós temos aqui de levantamentos aqui. O número de óbitos em São Paulo, do dia 13 de abril até 19 de abril, 13 de abril até 19 de abril, em 7 dias, ele caiu 74%. Ou seja, óbitos diários no estado aqui, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Não sou eu quem fabriquei, ninguém fabricou aqui. De 87 mortes diárias no dia 13, caiu para 22 óbitos por dia no dia 19. Agora, me diga, como vai subir? Mas 2.177 mortes até 3 de maio. Será possível isso? De uma doença, não é uma doença catastrófica, assim, de repente eu vou explodir. É uma doença gradual. Por certo? esses gráficos dá para ver que o pico já foi.
O pico, né? O pico já foi. E outra coisa importante que eu acho que a gente tem que falar é a quantidade de mortos que eles falam muito pela população do país. Então, não dá para fazer alguns comparativos sem você fazer a comparação proporcional à população daquele país. A gente não pode aleatoriamente colocar esses números. Então, o doutor sempre fala das mortes por milhão, tá? Então, a gente precisa ter essa noção da população total, porque se faz uma progressão dos mortos que teriam no Brasil, comparado com os mortos, o tamanho populacional de outros países, a gente estaria estourando, né? Precisando de mais de 350 mil pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tem um jeito, eu acho, de ter esse monte de morto. Porque é o seguinte, a Cracolândia continua na muvuca. Você chega na Cracolândia, a multidão está lá, né? Gente de classe média alta, gente de alta, passando lá para pegar sua pedra, tudo direitinho. Os caras fumando, os caras sem máscara, e agora os pobres nem comida tem, porque o restaurante está fechado. E eu acabei de ver agora um vídeo, né? O senhor me mostrou, que o governador deu uma entrevista dizendo que tem muito fake news, porque 76% do comércio da indústria de São Paulo está funcionando. 76%, ainda citou bares e restaurantes. Aonde? Estão brincando com a gente, está brincando com a gente. Então eu pergunto ao senhor, por que essa rapaziada da Cracolândia não fica a 2 metros de ninguém? Eles não usam máscara, eles continuam fumando pedra e sem comer ainda, andando igual o zumbi, um embolado no outro, dormindo em colchões velhos, dormindo no chão, debaixo de marquise, debaixo do fio, e eles não morrem. Então só tem uma chance de os números do governador acontecer, é morrer todo mundo na Cracolândia. Mas eles nem morrem, eles não estão nem buscando internação. E eu quero mostrar daqui a pouco uma série de vídeos aí que a produção vai colocar após os seus gráficos, antes do final do programa, de vídeos que eu recebi da população de todo o Brasil, de pessoas que estão investigando, gente da vida pública séria que estão indo a esses hospitais de campanha, esses hospitais montados. Tem lugares que eles dizem que é hospital, mas é só tenda. Essas tendas que o pessoal faz festinha de aniversário. Então tá rolando, me mandaram isso, são pessoas que entraram, que filmaram, e nós vamos mostrar no programa agora esses vídeos daqui a pouco, depois dos seus gráficos. Nós vamos mostrar esses lugares pelo Brasil inteiro, onde eles estão fazendo banzé e lambança com dinheiro público. Continue, doutor. Então, exatamente o que a Luciane falou agora, mostrando isso por milhão de habitantes. Então, aqui tem os 12 países, primeiro país com maior número de casos. E Brasil é o 11º. Então, nós temos aqui Estados Unidos, 792 mil, esse foi um gráfico de anteontem, não deu tempo para atualizar, mas os números não mudaram muito, né? Depois nós temos a Espanha com 200 mil, a Itália com 180 mil, como eu falei agora há pouco, e o Brasil até aquele dia tinha 40 mil, hoje está 42 mil mais ou menos. E aqui o número de mortos, de óbitos aqui. Mas o que é importante é que cada país tem uma população diferente. E o que nós vamos ver? Então nós vamos pegar aqui, certo? Aqui, total de casos por milhão de população. Então nós vamos ver aqui, ó, total. Estados Unidos tem 2.300, a Espanha tem 4.200, a Itália tem 2.900, certo? Então, aqui nós vemos aqui, se nós pegarmos esse gráfico, certo? Nós vemos que o Brasil tem 192 casos por milhão. 190 casos por milhão? Ou 19,2 casos por cada 100 mil habitantes. Ou seja, 19 casos por mil. O menor. Menor de todos. Então, agora, a Bélgica, sabe a Bélgica, que é esse país pequenininho? Ele tem 3.450 casos por milhão. Puxa vida. Então, alguma coisa está errada, né? Então, o Brasil é a 6ª população do mundo em população. Certo? Agora, se nós pegarmos o número de óbitos, que é essa coluna aqui, então é mais gritante ainda. O Brasil teve 12 óbitos por milhão de habitantes. 12. Ou seja, por mil é 0,12 pessoas por mil que falecem. É o menor de todos. Agora não podemos falar China, né, Rússia, porque os números são meio esquisitos. Mas se nós excluirmos a China e a Rússia, que os dados não são verdadeiros, o Brasil, dos 12 países mais numerosos, com o maior número de doentes, certo? É o que tem menor mortalidade. Então, não justificou uma maldade dessa, né, gente? Prender as pessoas em casa, estabelecer um pânico desse. É uma maldade tão grande, uma perversidade tão grande, é uma ganância de poder tão grande, é uma ânsia, sabe, de se mostrar salvador da pátria tão grande, sabe? É uma covardia das covardias. Covardia das covardias. Eu estava olhando aqui só para a tela aqui, como se eu estivesse só eu estou no programa, né? Eu estou no programa. Então,
É uma covardia o que estão fazendo. A gente vai continuar o programa. Eu vou chamar esse clipe aí agora para você, Meu País, né? Continuando o nosso programa. E daqui a pouco a gente volta com a doutora Luciane e o doutor Wang, para que a gente possa continuar esse papo aqui, dando elucidação e desmascarando essa mentirada safada desses indivíduos que estão se locupletando de um sofrimento. Na verdade, um sofrimento até muito avantajado e inventado, um sofrimento meio fake para colocar pânico nas pessoas, para tirar proveito com isso. Os decretos de calamidade pública vai dar muita cadeia para prefeito, vai dar muita cadeia para senhores governadores, vai dar muita cadeia para secretário de saúde. Vocês não têm imunidade não, viu? Secretário de saúde do município, vocês não têm não, vocês vão para cadeia. Vocês são ordenadores de despesas, senhores secretários, vocês vão para cadeia. Nós vamos para um break e agora a gente vai para o clipe, depois nós estamos de volta. Neste verde país que vivemos, hoje infelizmente nós vemos a miséria em vários lugares por causa do homem. Se a gente parar pra pensar, é difícil de acreditar que essa terra de tanta fartura, milhões passam fome. Essa terra de prata e ouro, recheada de tanto tesouro. É difícil ouvir as notícias e não chorar, pois os homens sem pena se matam, se machucam, se ferem, maltratam. É preciso pintar outro quadro, é preciso mudar. Meu país, eu queria te ver sem maldade, sem violência. Meu país, eu queria que os homens usassem mais a consciência, mas eu sei